Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja. Essa Escola Bíblica vai ao ar todo domingo, é linkada também na nossa página do Facebook. Quero te convidar a estar participando das nossas demais atividades online, segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, programa Boa Noite com Jesus, nosso programa de devocionais. Programinha ali curto, no máximo de 10 minutos de devocional com um dos pregadores da igreja. Te convido também a participar das atividades presenciais. Terça-feira, 19h30, culto de oração, sempre sob direção do irmão Marinho. Domingo, 9h30 da manhã, culto público. E também domingo, 19h30, culto público também no templo. Te convido a participar também, e se você tiver filho, criança, pequena, levar ela para estar indo conosco no culto infantil, toda quinta às 19h30, tá? Crianças de 5 a 12, mas se a sua criança for menorzinha, for abaixo de 5, você leva e esteja acompanhando-a, tá bem? Então é isso aí, esses são os recados, vamos para a nossa escola bíblica, sem mais delongas. Estamos chegando na última aula da carta, do estudo na carta aos Gálatas. Acho que foram 14 aulas, eu tinha projetado para 12, acabou aumentando um pouquinho, acho que foram 14 aulas, e tem sido bem edificante para mim, Eu tenho tido um crescimento bem legal ao estudar essa carta, ao me preparar para essas aulas. Espero que você que está participando também esteja crescendo também. Até aqui Paulo apresentou, Paulo explicou, Paulo aplicou o Evangelho, e agora ele chega no final da carta dele, o último trecho, Gálatas 6, de 11 a 18, mostrando que aqueles que se apegam em Cristo pela fé somente, aqueles que acreditam na salvação pela fé somente, eles não se gloriam em nada mais que não seja na cruz de Cristo. E como nós fizemos em toda a carta, nós vamos fazer aqui também. Vamos estudar verso a verso e ver o que iremos aprender nesta passagem. Antes de mais nada, vamos ler o texto e depois iremos orar. Gálatas 6, de 11 a 18. Vamos orar antes. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de aprender a Tua Santa Palavra. Muito obrigado, ó Pai, por esta carta aos Gálatas. Muito obrigado, ó Pai, por este ensino que o Senhor disponibilizou para as nossas vidas através da vida do Teu servo Paulo. Fala aos nossos corações nessa manhã, como tem falado até aqui. Te agradeço, te louvo, ó Pai, também pela chuva que cai na nossa região. Te agradeço, ó Pai, pela provisão do Senhor das nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, pelo Teu cuidado. Agora leva as nossas mentes cativas, leva os nossos corações cativos ao trono da Tua graça, para que possamos meditar na Tua Santa Palavra. É o que te pedimos, agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, pessoal, Gálatas 6, de 11 a 18. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ok, irmãos, vamos lá, vamos ver aqui a grande ideia da aula. É que devemos nos gloriar na cruz de Cristo, tá bem? Devemos nos gloriar tão somente na cruz de Cristo. No versículo 11, o apóstolo Paulo ele começa explicando sobre a sua saudação. Ele fala, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. O apóstolo Paulo,
algumas vezes ele usou amanuenses para escrever as suas cartas, tá bem? Ele tinha alguém que ele ditava e essa pessoa escrevendo a carta. Mas normalmente a saudação da carta o próprio Paulo fazia. Alguns estudiosos acreditam também que não apenas a saudação, mas também a conclusão, o fechamento, a despedida, né? Então Paulo abria e Paulo fechava a carta e um amanuense escrevia todo aquele miolo. Por que disso? Porque a letra e a assinatura estava nas extremidades, começo e fim da carta. Ele fez uso de escrivão, como a gente vê um exemplo mais claro na escritura, está em Romanos, capítulo de número 16, versículo 22, que diz assim: eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então, quem estava escrevendo a carta ali, o amanuense, né, o copista, era o Técio. Paulo estava ditando e Técio ali redigindo, escrevendo efetivamente a carta. Tá? E mesmo fazendo uso de amanuenses, como eu já disse, normalmente era ele que escrevia o encerramento, a despedida das cartas, né? Como a gente encontra em 1 Coríntios 16, 21, 2 Tessalonicenses 3, 17 e Colossenses 4, 18. O próprio Paulo escrevia ali as saudações. Outra coisa no versículo 11 que é bem interessante é quando ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Isso aponta diretamente Gálatas 4,15, quando ele fala assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fosse, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreve, olha com que letras grandes eu escrevo, ele está apontando ali, talvez, aquela enfermidade que algumas pessoas acreditam que seja um problema de visão dele. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Também um problema de vista grave. Ele fala ali de dar os próprios olhos, e aqui ele encerra falando: veja com que letras grandes eu estou escrevendo para vocês. Então, muito provavelmente, ele está tratando desta questão. E aí ele chega no versículo 12, quando ele diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então ele começa a mostrar algumas características daqueles judaizantes, daquelas pessoas que falavam que a circuncisão, que a obra representada pela circuncisão era essencial para a salvação. E algumas coisas ele diz assim: aqueles que querem, todos que querem ostentar-se na carne, ou seja, querem se autoproclamar, querem se mostrarem superior porque estão fazendo alguma coisa na carne, porque tem obras da carne. Tá bem? Então, a primeira coisa que ele mostra com relação aos judaizantes aqui, já no seu encerramento, ele falou muito deles durante a carta, mas no encerramento ele deixa claro o seguinte: olha, tudo isso que eles estão mandando vocês fazerem é só para se autoproclamarem. É só para mostrar, ó, a gente tem isso, a gente faz isso, a gente tem essa marca, tá bom? E além disso aqui, eles são um tipo de crente, o judaizante é um tipo de crente que, olha que interessante, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, é um grupo de pessoas, quem se apega a obras, seja a circuncisão ou qualquer outra, nesse caso aqui a circuncisão, é um grupo de crente, é um tipo de crente, é um estilo de religioso que não quer perseguição. Então ele quer fazer aquilo que as pessoas querem ver. Literalmente querem jogar para a torcida. Então eles falam assim: olha, aqui tem os judeus que perseguem, tem um pessoal que não aceita esse negócio de viver sem a lei, sem cumprir a lei do Antigo Testamento. Então, vamos fazer o seguinte: vão circuncidar, porque aí a gente não vai ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Porque se você decide, você tem a opção de viver pelas obras, né, vivendo, fazendo essas obras, se fundamentar nessas obras, ou se fundamentar totalmente na mensagem da cruz, e viver totalmente a suficiência da mensagem da cruz. Só que, poxa, essa mensagem da cruz, cara, eu vou te falar uma coisa: se você for viver ela, você vai arrumar um monte de inimigo, você vai arrumar um monte de gente que não concorda, você vai arrumar um monte de gente que vai remar ao contrário, um monte de gente vai te perseguir. Então,
Vamos circuncidar, vamos fazer a marquinha aqui na carne aqui, vamos cortar um negocinho aqui, porque aí a gente vai ter um evangelho, um estilo de vida religioso, sem necessidade da cruz. A minha cruz não é onde eu crucifico toda a minha carne. A minha cruz é onde eu crucifico só um pedacinho, que é o pedacinho da circuncisão. Ou seja, era um grupo de judeus crentes, judeus cristãos ou cristãos judaizantes, que temiam a perseguição de outros judeus judaizantes. E para evitar o problema, eles faziam o quê? Buscavam satisfazer os seus próprios perseguidores ou seus potenciais perseguidores. Eles pensavam assim, eles são judeus e para não termos problemas com eles, vamos fazer o que eles estão pedindo. E eles queriam conduzir os Gálatas a isso também. Esses judeus que perseguiam eram os lá de Atos 15:1, que a gente já viu várias vezes aqui durante esse estudo em Gálatas, que eram judeus que desceram para a região ali e já desceram com essa ideia de impor circuncisão à igreja. Um grupo aceitou, e esse grupo que aceitou começa a querer impor ao outro grupo que ainda não está circuncidado. Falando o seguinte, cara, vamos fazer isso aqui, porque se a gente fizer, eles não vão ficar perturbando a gente. Então vamos fazer. Vamos fazer, isso aqui vai ser legal. Ó, fez isso aí, tá tudo certo. Não precisa desse negócio de cruz, estamos tranquilos. Tá bem? E são crentes fracos, tá, irmãos? Então, existem crentes fracos que, temerosos de viver um evangelho na sua integralidade, na dureza da cruz, puxam outros crentes mais fracos para uma fé vazia. Então, tipo assim, como eu tenho medo, como eu tenho um entendimento limitado do evangelho, como eu gosto de colocar coisas no evangelho, colocar obras no evangelho, adicionar prerrogativas ao evangelho, como eu preciso disso, dessas muletas para viver, o evangelho para mim não é suficiente, eu quero impor isso a outras pessoas. A gente vê isso muito, muito mesmo com uso e costume. Né? A pessoa, ela não consegue ter uma liberdade no evangelho. Então, tipo assim, eu sou crente, eu sou livre para jogar futebol, se quiser jogar bola, eu jogo. Só que tem crente que pensa assim, eu não consigo, eu acho que jogar bola é pecado, então pra mim é errado, se eu jogar eu vou me sentir super mal, se eu jogar eu vou me sentir afrontando a santidade de Deus, então isso é verdade pra mim, e eu vou tentar impor isso aos outros. E ele começa a proclamar na igreja que ninguém pode jogar bola, começa a proclamar na igreja que ninguém pode usar, que as mulheres não podem usar calça, começa a proclamar na igreja que os homens não podem usar uma bermuda, e etc, etc, e etc. São crentes fracos que, com medo de viver o evangelho de viver o evangelho na integralidade, com medo de depender tão somente da mensagem do evangelho para transformar a sua vida, eles arrastam outros no seu medo, arrastam outros nas suas dificuldades. Versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Quando Paulo fala aqui que eles não guardam a lei, ele está falando o seguinte, ele está apontando lá Tiago 2,10. Tiago, capítulo 2, versículo de número 10, que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E Paulo fala o seguinte, pois nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei. Ele está falando o seguinte, olha pessoal, os caras que estão falando para vocês que vocês têm que circuncidar para poder ir para o céu, que a circuncisão é essencial, eles guardam esse ponto, mas não guardam os outros. Eles erram em outros pontos. E Tiago fala o seguinte, se você cuida de um e perde qualquer outro, você é culpado da lei toda. Então ele está falando, nem aqueles que estão falando para vocês fazer isso, não conseguem guardar a lei. Eles não conseguem cumprir a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Cristo Jesus. Então eles não conseguem, estão arrastando vocês para uma vida de frustração. Porque vocês vão estar circuncidados, vão ter feito esse ritual, mas vão vir e mexe durante toda a vida de vocês se deparar com pecados. Sejam pecados da língua, sejam pecados do olhar, sejam pecados do pensamento, sejam qualquer tipo de pecado que habita o coração de vocês. Então vocês vão viver frustrados. Tá? Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne.
Irmãos, isso aqui é muito interessante. Eu estive lendo outros materiais. Quando fala para se gloriarem na vossa carne, está querendo dizer o seguinte. Primeiro, os judaizantes eram crentes que buscavam autopromoção. Os judaizantes eram crentes que não entendiam a suficiência e integralidade do Evangelho. Então, eram fracos nos seus posicionamentos com relação ao Evangelho. E mais uma coisa aqui, eles buscavam uma autopromoção por meio de ganhar adeptos. Quanto a gloriarem na vossa carne, é um alerta aos Gálatas de que os judaizantes estão usando-os para proclamar uma nova fé. Ou seja, existe um evangelho, o apóstolo Paulo pregou para os Gálatas, e os caras chegam pregando outra coisa e começam a pegar daqui do aquário de Paulo e botar no aquário deles. Então, basicamente, eles estão falando o seguinte: olha, tá vendo? A gente está pregando, a gente está ganhando adeptos, a nossa doutrina é verdadeira. Irmãos, isso está acontecendo aqui no nosso meio no Brasil. Está acontecendo aqui no nosso meio no Brasilzão. Vira e mexe aparece um pastor, um líder, um pregador, com ideias do tipo que você é mais importante que Jesus, se estivesse na sua condição, também pecaria, que devemos atualizar a Sagrada Escritura. Vira e mexe, aparece pregadores desse tipo. Os mesmos que falam que tem que atualizar a Escritura são os que falam que a gente não pode condenar uma prática pecaminosa fundamentada em 2 versículos e, sinceramente, se existe um versículo condenando alguma coisa, essa coisa tem que ser condenada, porque a Bíblia condena naquele um versículo. Mas tudo bem. Vira e mexe aparecem esses camaradas. E eles pregam algumas coisas, seduzem muita gente que ouviu o Evangelho algum dia. As pessoas começam a ir atrás deles. E quando eles fazem isso, eles falam: tá vendo? A nossa doutrina é verdadeira. As pessoas estão seguindo. O nosso ministério está crescendo. A nossa igreja está grandona. Entendeu? Isso que os judaizantes faziam. Então eles queriam se autopromover nas suas obras. Eles eram fracos no entendimento do Evangelho. E eles queriam usar os Gálatas para validar efetivamente o funcionamento da sua doutrina. Então, tipo assim, ó, se vocês estão seguindo, se a gente está ganhando mais gente, estamos conseguindo tirar de Paulo e trazer para cá, então realmente é porque a nossa doutrina é verdadeira. E aí ia diminuindo o pessoal lá que permanecer fiel ao verdadeiro evangelho pregado pelo apóstolo, e essas pessoas começavam a pensar: puxa vida, tá todo mundo indo para lá. Então, realmente, talvez ali seja o caminho correto. Então, eles se gloriavam na carne do outro. Né? O outro vinha para cá e olha aí, tá vendo? Tá aqui do meu lado. Aqui é o cabo eleitoral da minha doutrina. Né? Esse irmãozinho que veio para cá. Tá bem? Então, eram essas as características deles. Né? Vamos repetir as características. Um desejo de autopromoção na própria carne, um fraco entendimento do Evangelho e um desejo de proclamação e um desejo de autopromoção por meio de ganhar adeptos. Então o apóstolo Paulo trabalha o perfil deles no versículo 12 e 13, sempre alertando os Gálatas, né? Ó, não façam, não deixem que façam com vocês, não caiam nessa enganação, não caiam nesta propaganda diversa, alheia à verdade da cruz. E aí ele chega aqui no versículo 14. E aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele faz algo que ele faz de uma forma espetacular, primorosa nas suas cartas, que é o contraponto. A gente já trabalhou isso em uma outra lição daqui do estudo de Gálatas, em que ele faz também o contraponto. E aqui ele fala o seguinte: versículo 12 a 13, ele começa o 12 com todos os que querem pá. Pum, acabou o versículo 13. No versículo 14 ele fala dele: mas longe esteja de mim gloriar-me. Ó, tá vendo? Eles querem gloriar em vocês. Eles querem gloriar em vocês. Eles querem gloriar ganhando adeptos. Eles querem gloriar-se na carne deles. É isso que eles estão desejando. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.